Olá, muito boa tarde. 8 de dezembro é o Dia da Imaculada Conceição, uma jornada que confirma em cada ano a sensibilidade popular ao longo da história, nomeadamente a história de Portugal. Neste programa vamos recordar essa marca da proximidade mariana e comentar a liturgia de domingo, contando hoje com a presença da professora Teresa Messias. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, precisamente neste contexto da celebração do Dia da Imaculada e também porque acontece uma conferência que vai assinalar os 170 anos do Dogma da Imaculada Conceição, em Vila Viçosa, precisamente, onde estará como conferencista, a participar como conferencista. Mas vamos então a esta marca na sensibilidade e na religiosidade popular. É uma marca que precede mesmo a própria proclamação do Dogma da Imaculada? Sim, na verdade, o Dogma da Imaculada tem uma história muito única e notável, na medida em que foi a sensibilidade, a piedade popular, ou de uma maneira um pouco mais precisa e mais teológica, aquilo que é chamado o sentido da fé dos crentes. No fundo, é uma espécie de conhecimento por connaturalidade, é uma sensibilidade interior. Foi essa percepção interior de muitos crentes, de uma grande quantidade de crentes, que foi paulatinamente aceitando interiormente que não lhes fazia sentido olhar para Maria e reconhecer a Maria alguém marcado pelo pecado original. E, portanto, essa piedade que não conseguia aceitar que Maria fosse considerada uma mulher nascida no pecado original, que arrastou a teologia, que arrastou a própria liturgia e, finalmente, quando chegamos ao século XIX, vai também arrastar o magistério, proclamando como dogma algo que nos séculos anteriores já se vinha a discutir como questão teológica, mas não como verdade revelada e, portanto, de certa maneira obrigatória para todos os cristãos. O que é que se afirma quando se proclama o dogma da Imaculada Conceição, quando se diz que Nossa Senhora é Imaculada? Afirmam-se várias coisas. A primeira das quais, e talvez a mais importante, é dizer que Maria tem uma posição extraordinária e única no mistério de Jesus Cristo. Eu gostava sempre de colocar o centro em Cristo. Todos os dogmas marianos estão sempre em função da missão que Maria tem com Cristo. E também este está nessa relação com Cristo. E em que medida é que está? Porque Maria, sendo a mãe de Jesus e, portanto, a primeira figura da Igreja, está numa posição de ser aquela que dá o corpo a Cristo, aquela que gera o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo a natureza humana que não tem pecado, então era preciso vincular esta natureza de Maria a uma situação de uma santidade extraordinária. E, portanto, a discussão foi sendo feita na medida em que, tendo nós já anteriormente na teologia definido algo que é o pecado original, tinha que se pôr a questão como é que Maria pode ser isenta de qualquer pecado, pode ter uma santidade plena, se ela, como todos os outros, tem que ser redimida por Cristo. Então, foi a questão do pecado original posta em esquadria com esta sensibilidade da santidade absoluta de Maria, que foi levando paulatinamente a dizer isto. Maria nasceu sem pecado original. Este é que é, no fundo, o centro da questão, mas não tem pecado original por causa da redenção de Cristo. Então, não podemos ver esta questão fora do papel de absoluto redentor que Jesus Cristo tem para todos. E essa é a questão também da teologia, do estudo da teologia, não é? De saber se Maria tinha sido também redimida ou salva por Cristo ou não. Essa foi a grande discussão. A grande discussão da teologia andou toda à volta da questão do pecado original. Foi aqui que as batalhas se deram com filósofos e teólogos, porque na Idade Média era-se filósofo e teólogo ao mesmo tempo. Pessoas tão insígnias na teologia como, por exemplo, Tomás de Aquino, como, por exemplo, São Boaventura, como, por exemplo, anteriormente no século V, Santo Agostinho. Qualquer um destes três não conseguia afirmar teologicamente que Maria não tivesse pecado original. Então arranjavam umas explicações muito interessantes em que diziam, no primeiro instante Maria teve pecado, mas foi imediatamente redimida a seguir. Imediatamente foi santificada a seguir. Uma questão temporal que não resolve o problema. Que não resolve o problema. E depois isto ainda se complicaria mais dizendo que o corpo de Maria foi gerado em pecado, mas depois quando Deus insuflou a alma já foi completamente santificada. E, portanto, isto era querer partir um cabelo em dois, do ponto de vista da discussão teológica. E só, finalmente, com Duns Scoto, é que, quando nós chegamos por volta do século XVI, ele tem uma clarividência sobre como é que esta questão se pode colocar para não pôr Maria fora daqueles que estão redimidos por Cristo. Ela é mais um de nós cristãos, a primeira, a mais excelsa, mas faz parte deste mundo da humanidade redimida por Cristo. Então, Duns Scoto faz aqui uma leitura teológica muito interessante, introduzindo um conceito novo, que é o conceito de antecipação.
e diz que Maria foi redimida antecipadamente. Que os méritos de Cristo, que se aplicam a todos, a ela foram aplicados por antecipação. Mas não é em virtude dela própria que ela recebe esta graça santificante, é em virtude de Cristo. Então, pela primeira vez percebe-se que pode ser uma mulher qualificada como não tendo pecado original, não porque ela esteja fora da redenção operada por Cristo, mas porque ela recebe antecipadamente, diríamos nós economicamente, retroativamente, recebe a redenção e a graça plena que o Filho lhe concede. Enfim, esse é o debate, mais teológico, mas que explica, de facto, o que se celebra agora, neste dia 8. E que levou todos estes séculos a ser trabalhado e discutido na Igreja, e que o próprio Papa Pio IX, quando define este dogma, tem o cuidado de se fundamentar em todos estes teólogos, perceber as incongruências que havia, as disputas, e resolver isto antes de poder fazer a proclamação que fez. Portanto, ele próprio teve com os seus conselheiros, as pessoas de quem se rodeou, e foram vários. Há um jesuíta muito famoso, o Perrone, que colaborou muito na discussão teológica desta matéria, e só então é que ele pôde depois, de facto, proclamar este dogma. Há também essa ligação, e muito vincada à história de Portugal. É a padroeira de Portugal. Exatamente. O que é que factos da história vão comprovando que, de facto, Nossa Senhora está intimamente ligada à nossa história, às nossas conquistas? Sim, mais do que às nossas conquistas, à nossa história. Nós temos uma história muito importante que, mais do que as conquistas, tem a ver com a relação humana. Eu não gosto muito de pôr a tónica nas conquistas, no sentido da batalha e das guerras. Compreendo. Na verdade, nós nascemos, não é? Por muito que tenhamos marcos aí também na história, não é? Então, a devoção a Maria, ela é quase íncita à nossa nacionalidade. Nós nascemos no século XII, como referiu nas guerras da Reconquista, e muito nessa altura já estava introduzida na Europa a festa da Imaculada Conceição. Por acaso falava-se mais de Conceição do que Imaculada, era a festa da Conceição de Maria. Mas Portugal foi também um dos que recebeu essa tradição e começou a celebrá-la. No entanto, a marca que eu diria que é a marca absolutamente definidora da nossa relação com a Maria e da nossa fé mariana, sobretudo na Imaculada Conceição, aparece no século XVI, quando Dom João IV coroa, em Vila Viçosa, a imagem de Maria com a coroa, Maria Imaculada Conceição, portanto não havia dogma, mas já havia essa crença e já havia teólogos que a defendiam, e declara Maria a Rainha de Portugal. E a partir desse momento, nunca mais nenhum rei usou a coroa, Maria foi considerada a Rainha de Portugal e a Padroeira de Portugal, e o Dom João IV teve ainda um efeito muito interessante, que foi receber uma onda que havia nas universidades, que se estava a gerar, que começou na Universidade de Granada, por volta de 1640, e essa onda das universidades levava os professores, sobretudo de teologia, a defenderem o dogma da Imaculada Conceição. Então, Dom João IV vai também obrigar que quem se graduasse na Universidade de Coimbra, na nossa celebérrima Universidade de Coimbra, quem fosse graduado teria que ter o juramento de defender, passar a defender também, com a sua vida e a sua inteligência, o dogma da Imaculada Conceição. Então veja como estas raízes da Portugalidade, da própria intelectualidade portuguesa de Coimbra, já estão aqui a solidificar toda uma tradição que vê em Maria, não só a mãe da Igreja, que já estava definida há muitos séculos, mas agora também esta mulher totalmente santa, isenta do pecado original. E, portanto, isso dá-lhe outra luz e outro impacto. E são muitos mais, enfim, os factos históricos que poderíamos aqui apresentar, mas vamos sobretudo ao sentido desta festa. O que é que interessa celebrar neste dia 8 de dezembro? Interessa celebrar duas coisas. A primeira é a santidade de Deus e a gratuidade imensa do amor de Deus. Esse é que é o grande ponto. Maria Imaculada, não para se distinguir de nós, não para se separar de Cristo, mas ela é aquela que ilustra em Gauss Celso aquilo a que todos somos chamados. Portanto, nós olhamos para Maria e vemos alguém em quem Deus, com a sua libérrima magnificência e amor, coroou de bens, mas que nós também somos chamados a receber. Portanto, nós como que antecipamos aquilo que é a nossa vocação, que é o nosso destino, olhando para Maria. Num segundo momento, a festa celebra, de facto, o seu lugar como mãe de Cristo, como mediadora do aparecimento de Jesus Cristo, como a mãe da Igreja, como figura da Igreja e como alguém que está intimamente relacionado com o mistério de Cristo, que participa profundamente como nenhuma outra criatura e, portanto, ela é alguém em quem a Igreja se revê, em quem a Igreja encontra não só uma mediação, mas um sentido daquilo que é chamada. É chamada a ser mãe, é chamada a ser um canal
por onde Deus passa, por onde Deus se manifesta. E é chamada também a ser discípula, a estar sempre nesta atitude de acolher a graça de Deus, de ser livre na sua resposta, que é uma coisa muito interessante. Maria, apesar de ser imaculada, a teologia diz sempre que ela continuou a ser uma mulher livre. Portanto, o facto de ser imaculada não lhe retirou a liberdade total para poder responder a Deus sem ser coagida de nenhum modo por essa ação de Deus. Então nós também vemos em Maria alguém cuja santidade a torna uma mulher ainda mais perfeita, ainda mais realizada. Não alguém cuja santidade a desvia de um caminho comum da humanidade, mas uma mulher em quem, de facto, a santidade de Deus a põe numa intimidade com o mistério de Cristo e ao serviço de todos nós, ao serviço do nosso encontro com Deus, ao serviço do nosso encontro com Cristo. E por isso é que nós olhamos para ela como mãe, quase todos, não é? E por isso também é que foi, e ainda é, em alguns contextos, também o Dia da Mãe, não é? Este 8 de dezembro. Exatamente. Que afirmação, que valorização da maternidade também acontece através desta celebração. Através do dia 8 de dezembro, antigamente, como sabe, no passado, juntavam-se as duas coisas. Juntava-se a celebração do dogma e do mistério de Maria Imaculada com o Dia da Mãe. Fazia bastante sentido, porque, de facto, sendo Maria a mãe de Cristo, na ordem da fé, ela também é a mãe da Igreja. E, portanto, há um título de maternidade que lhe é inerente na sua relação com o mistério de Cristo, que os cristãos reconhecem. Mas, claro, esta vinculação da maternidade de Maria à Imaculada Conceição, por causa dela ser a mãe de Cristo, fazia sentido para nós cristãos. Claro. Para quem não era cristão, talvez não fizesse tanto sentido. Daí que, sendo uma associação que tem toda a razão de ser do ponto de vista da fé cristã, talvez levasse quem não é cristão a ter que celebrar o Dia da Mãe num dia de uma festa cristã, e à medida que o nosso Estado se foi tornando cada vez mais laico e foi-se compreendendo que também deve haver espaço para outras sensibilidades religiosas, talvez por isso houve uma passagem da festa para maio. Porquê? Em parte também por causa das aparições de Fátima. Porque, entretanto, a partir de 1917, junta-se a esta tradição portuguesa e a esta grande sensibilidade mariana este acontecimento marcante da nossa história da fé cristã, que são as aparições de Fátima. E, portanto, há toda aí uma presença mariana que começa em maio, a primeira aparição. Maio, o mês de Maria. Porquê? Por causa disto. De facto, uma ligação a esta maternidade de Nossa Senhora que de alguma forma se espelha também na maternidade que acontece nas nossas sociedades. Nós, neste programa, explicamos também a liturgia de domingo e vamos então ouvir o texto do Evangelho que se escuta nas missas deste domingo para depois podermos analisar esse texto. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Professora Teresa Messias, é possível imaginar este anúncio, este cenário? Claramente é possível imaginar. Santo Inácio de Loyola, no século XVI, quando escreveu os exercícios espirituais, a primeira coisa que ele pede a quem faz exercícios é que imagine a cena, que use a imaginação e que se meta na cena, como que fizesse uma entrada do ponto de vista da composição espacial e se colocasse no interior da ação que está a decorrer. Portanto, claramente é possível. Mas estamos diante do mistério.
mas estamos diante do mistério. E claramente este texto é um texto que já foi escrito de maneira teológica. Isto não é uma reprodução factual do que aconteceu, como nós sabemos. É uma criação teológica, com base naturalmente em conversas, em factos reais, mas que depois é produzida a partir de uma reflexão de fé e já num contexto eclesial. Porquê é que este texto está aqui? Primeiro ponto, reforçando aquilo que eu já disse, para mostrar a ligação de Maria, através da sua maternidade, ao mistério de Cristo. É esta anunciação da maternidade de Maria que constitui o centro do seu mistério em relação a Cristo e, portanto, o seu lugar singular na história do pensamento cristão e na história do mistério de Cristo vem daqui. Mas depois este texto tem aqui alguns versículos que estão considerados pela teologia, pela exegese, como em profunda ligação com o dogma da Imaculada Conceição, que é esta ausência do pecado original da sua santidade. Nomeadamente, estas invocações do anjo, há traduções que dizem Ave, cheia de graça, outras dizem, de maneira mais perfeita e mais rigorosa, Alegra-te, cheia de graça. Então este título do cheia de graça, vários padres da Igreja e vários exegetas viram aqui este reconhecimento indireto que se ela está cheia de graça não pode ter pecado. E não pode ter nenhum pecado. Então este é uma invocação e um título que reconhece em Maria não só a plenitude da graça, mas depois também esta presença de Deus, o Senhor está contigo. Então, a capacidade de Maria de ser a transparente de Deus, aquela que por não ter pecado, Deus pode agir nela de maneira livre e ela pode consentir nessa ação sem qualquer resistência. É este um dos primeiros versículos que faz com que este texto faça sentido nesta festa. Depois há um outro muito interessante, uma outra parte deste texto, que é esta de aparecer uma invocação de Deus que declara que Maria vai ser a mãe do seu filho. Portanto, temos aqui quase uma afirmação trinitária. O Pai, que vai fazer com que Maria seja a mãe do seu filho, o Filho, e depois mais tarde o Espírito Santo virá sobre ti. Portanto, temos aqui uma presença trinitária que engloba Maria na relação com a Trindade. Uma mulher aberta à relação trinitária. E nesta relação sobressai a força do Espírito. Porquê é que Maria é imaculada? Porque ela recebe uma graça extraordinária do Espírito Santo que a santifica desde o primeiro momento da sua existência. Por outro lado, e para fechar esta importância do texto, há aqui uma dimensão de liberdade de Maria. Tudo isto não acontece sem a liberdade de Maria entrar em ação. A maneira como o texto conclui é faça-se em mim. Portanto, a adesão livre, a adesão explícita e pessoal de Maria a este mistério mostra que aquilo que nós diríamos e dizemos que é a Imaculada Conceição, o facto dela não ter pecado, não a condiciona na sua liberdade. Deus continua a esperar e a precisar que ela tenha uma ação livre, explícita, não coagida por coisa nenhuma. Então, estes três conjuntos de fatores fazem com que este texto seja, no fundo, o culminar da razão pela qual Maria é Imaculada. Maria é Imaculada em ordem a isto, em ordem à maternidade de Cristo e da Igreja. E há uma afirmação clara da humanidade e da divindade de Jesus, também através de toda esta narrativa. Sim, porque, repare, nós temos aqui uma declaração de que Deus fará de Maria a mãe do seu filho, o Filho de Deus, ele será chamado Filho do Altíssimo. Portanto, há aqui claramente uma afirmação da divindade de Jesus enquanto Filho de Deus, mas claramente também ele é filho da mulher. Ele é filho da mulher que é Maria. Então, o texto procura juntar aquilo que nesta altura já era uma evidência de fé para a Igreja, uma evidência revelada, que Jesus Cristo era simultaneamente Deus e simultaneamente homem. Que ligação nós poderemos fazer com esse texto, porque acontece sempre, ante a Imaculada Conceição e a narrativa que lemos na primeira leitura, no livro do Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva, e essa inimizade entre a tua descendência e da descendência dela. É muito interessante. O texto que está aqui colocado na primeira leitura do Gênesis foi um dos textos que Pio IX, quando declarou o dogma, usou como um fundamento não direto, mas muito importante para fundamentar o dogma. E baseou-se também na exegese de vários padres da Igreja. O que é que o texto nos diz? Isto é chamado o proto-evangelho. Proto-evangelho porque, de alguma maneira, todo o mistério de Cristo está aqui retratado nestas poucas linhas. O que é que o texto nos diz? Que há o pecado no mundo, que existe pecado. E o texto, indiretamente, coloca aqui um agente, que é esta serpente, esta figura. Naturalmente, este texto não é uma descrição histórica, isto é um texto de caráter mítico, mas de interpretação teológica. Coloca aqui uma figura que é a serpente, que, repara, é muito interessante. De alguma maneira, faz com que o pecado não possa ser atribuído a Deus, mas também não é totalmente formado nem criado pela pessoa humana. Há aqui uma entidade que, de alguma maneira, personifica o mistério da iniquidade.
Mas depois há aqui uma adesão da humanidade, do homem e da mulher, em que procuram realizar-se contra uma afirmação de Deus, contra uma relação com Deus. Serem realizados, serem tornados pessoas mais inteligentes, mais capazes, mais conhecedoras, fugindo a um desígnio de Deus. E depois o texto vai orientar-se para a mulher, não é? Há uma declaração de Deus que diz: a mulher esmagar-te-á a cabeça. Ou seja, face ao mistério do pecado, que aí está representado, não só ele não impede os desígnios de Deus, como Deus responde declarando que, num determinado tempo, a mulher, ela própria, há de, por fim, há de vencer o próprio mistério da iniquidade. Então, esta declaração de vitória da santidade de Deus sobre o pecado, que está aí representado nesse animal, está em linha direta com aquilo que depois será o papel de Maria e de Cristo. Ela é aquela em que o pecado não venceu, desde a primeira hora, e é aquela que depois, na ligação com Cristo, acaba por colaborar para que a santidade absoluta de Deus se imponha no mundo. Há que, de facto, ter um olhar global, não é, para todos estes textos. Uma referência muito breve, a professora Teresa Messias, à segunda leitura, que desafio se coloca para que cada um possa distinguir entre o que é melhor, possa ser puro e irrepreensível. Sobre o que é melhor, a segunda leitura é uma leitura que fala do plano de Deus antes de todos os tempos. E é uma leitura que nos convoca a olhar não para as questões do pecado, porque o dogma da Imaculada Conceição tem andado sempre muito misturado com o dogma do pecado original. E, portanto, há uma dimensão, do ponto de vista teológico, que chama-se amartiocêntrica, quer dizer, ligada ao pecado, como se tudo em Maria e no dogma da Imaculada Conceição tivesse que sempre estar ligado às questões do pecado. Esse texto de Efésios é muito bonito, porque nos desvia o olhar do pecado e nos põe o olhar no plano absoluto da salvação de Deus, independentemente do pecado. Ou seja, o pecado, perdoa-me a expressão, é um acidente no plano de extraordinária salvação e de elevação da condição humana à dignidade de ser a humanidade do Filho. Então esse texto mostra que todos nós, e Maria também, somos chamados desde sempre a uma santidade imaculada. Ela é mais uma, no meio de todos nós, que somos chamados por Deus a esse plano maravilhoso em que somos chamados a uma santidade imaculada através de Cristo. Professor Teresa Messias, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia, esta análise ao dogma da Imaculada Conceição, e informo também quem nos está a ver e ouvir que este sábado, não é, decorre uma conferência em Vila Viçosa, onde todos estes temas estarão em debate através de uma comunicação da professora Teresa Messias e outros conferencistas. E outros conferencistas internacionais, exatamente. Muito bem, é neste sábado, precisamente em Vila Viçosa e no âmbito da celebração da Imaculada Conceição. Sigam o nosso programa, de segunda à sexta-feira, e no domingo o programa Centro TV 7, que é emitido também aqui na RTP2. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.